adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. A graça e a paz. Você pode ficar em pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Olha para essa pessoa bonita que está aí do seu lado e diga boa noite para ela. Dê as boas-vindas, diga para ela se sinta à vontade. Você está na casa do Pai. É noite de festa, é noite de alegria. Hoje é uma noite especial, amém, igreja? Hoje nós vamos estar celebrando a nova vida em Cristo de muitas pessoas que tomaram a decisão pública de confessar a Jesus. E isso é motivo de muita alegria, é motivo de muita festa. Eu quero ver o povo de Deus, a família de Deus hoje abrindo um coração para uma grande festa, amém? Crie expectativas no Senhor nessa noite. Vai criando a expectativa no seu coração, porque hoje Deus vai fazer algo especial aqui nesse lugar. Esse ambiente foi todo preparado para a manifestação da glória de Deus. Esse ambiente foi preparado para que os céus se abram sobre a nossa cabeça e que algo novo aconteça, algo novo aconteça, algo novo aconteça. Se você crê dessa maneira, levanta as suas mãos bem alto, em gratidão por tudo que está acontecendo aqui, por tudo que vai acontecer, porque a glória de Deus já está manifesta neste lugar. Fecha seus olhos com as suas mãos bem altas e declare ao Senhor, eu estou em festa, Senhor, eu me alegro em Ti, obrigado, Espírito de Deus, pelo que o Senhor está fazendo e vai continuar a fazer nesta noite. Espírito Santo, toma o seu lugar. Espírito Santo, faz o Teu querer. Pai, nós te agradecemos pela decisão destes irmãos. Nós te agradecemos por este culto maravilhoso. Nós te agradecemos pela Tua presença e sabemos que a Tua palavra está em operação. E quando o Senhor está agindo, nada e ninguém pode impedir o Seu agir. Derrama sobre nós os céus abertos nesse lugar. Em nome de Jesus, aplauda! Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu
o meu clamor, e Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Socorro vem, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel. Declare bem forte. Tudo que me prometeu. As promessas do Senhor são suas. Tome posse. Ele é. Tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, oh, Hoje é dia de festa, então dê um glória a Deus. Nós vemos na palavra de Deus que diz: quando um pecador se arrepende, a festa no céu, e nós estamos aqui para festejar, amém? Então agora, gente, esse vai ser um momento muito especial, que nós vamos chamar os nossos batizandos e nós vamos fazer uma grande festa. Então eu gostaria que você gritasse, que você aplaudisse, que você recebesse com muito carinho a vida desses batizandos 2024. Amém, igreja? Sim, ó, põe a palma. Com vocês, a primeira pessoa, Hamilton Silvio Ferreira. Vem, Hamilton! Hamilton, pode entrar! Vai, Hamilton! Ana Clara de Oliveira, Dirceu Pires.
vozes. E eu jamais. Só as vozes. O teu amor. E eu jamais. Vai lá, batizantes, declare nessa noite. O teu amor. Você encontrou o melhor amor na sua vida. Tudo bem. E você jamais vai voltar às velhas obras. Mais uma vez, todo mundo. O teu amor, ele mudou a minha vida. E eu jamais celebre. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás do teu amor. O teu amor, ele mudou, te transformou minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Olha só. Por muito tempo andei. Era assim. Sem te conhecer. Essa era uma vida sem Jesus. Vivia preso em mim. Pra me satisfazer. Foi assim. Mesmo sem merecer. Olha o que aconteceu. Jesus me encontrou. Ele encontrou e achou graça em mim. Então se alegre. Jesus me libertou. O teu amor encontrou e mudou tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás do teu amor. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida. E eu jamais. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Você crê nisso que está cantando? Sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Declare, batizandos. Seu amor perfeito em mim, ele não vai deixar voltar atrás. Eu novo sou. Receba sua nova identidade de filho. Sempre vou te amar, pois minha vida transformou. Eu novo sou. Vai! O teu amor mudou. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou vida. Tudo em minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor. Aleluia. Mais uma vez. O teu amor. O amor te cura. O
O amor te transforma, o amor te liberta. Receba o teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar atrás. Aleluia! Aplauda mais forte a Jesus! Aplauda mais forte! Celebre! Celebre! Você é vivo para celebrar e bendizer o santo nome do Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, esse é o povo que vai morar no céu, amém? Vocês creem assim? Glória a Deus. Gostaria agora de convidar vocês a se sentarem. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Hoje é um dia de festa. Nós vamos ter vários momentos aqui preciosos. Então, os irmãos têm aí a liberdade de tirar bastante foto depois aqui, ó, dos batizandos aqui no batistério. E eu creio que vai ser um dia de muita festa e alegria. Então, assim, aproveitem este momento de vocês, batizandos, que é o momento mais marcante na vida de vocês. Uma nova história se inicia a partir de hoje. Deus tem algo grande para a vida de cada um de vocês, um propósito único, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu gostaria de dar alguns recados. Eu queria dar um recado bem importante para vocês, que nós já estamos preparando para o nosso musical de Páscoa. Glória a Deus. E nós já estamos com nossos ingressos à venda, e você pode conversar comigo, pode conversar tanto no WhatsApp, pessoalmente. Estamos aqui para poder estar vendendo os ingressos para você estar aqui na noite do dia 31 de março, noite de domingo de Páscoa. Esteja aqui conosco para que você possa ser abençoado com esse musical. Essa semana nós já estamos fazendo os nossos ensaios. Cadê o pessoal do musical aí? Dá glória a Deus. E nós estamos muito animados, gente. Vai ficar lindo e vai ser uma ótima oportunidade de nós evangelizarmos a nossos familiares, os nossos amigos. Então, não perca a oportunidade de você adquirir aí o seu ingresso para você fazer parte e poder estar assistindo esse musical, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quantos creem assim? Então, só falar comigo, gente. Primeiro lote está R$18 até o dia 15. Então, aproveita o precinho que está camarada, porque a partir do dia 16, o lote muda e o valor aumenta para R$25, tá bom? Que Deus abençoe vocês e bora continuar essa festa. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. A graça e a paz, amados. Estamos felizes neste dia. A Bíblia diz que quando uma alma se converte, tem festa no céu. Então nós estamos aqui celebrando a vida, celebrando a alegria, celebrando a fé, porque esta palavra caiu no nosso coração. Nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus, aquele que morreu e ressuscitou. Diga comigo, Jesus vive, hoje e todo sempre. Eu gostaria de dar as nossas boas-vindas a todos os nossos convidados, a você que está aqui pela primeira vez, segunda, terceira. Eu gostaria de dizer que o nosso coração se alegra muito com a sua presença. Vocês são especiais para nós. Sintam-se em casa. Nós estamos na casa do nosso Pai. E a palavra diz que onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Amém? Eu também gostaria de dar boa noite a todos aqueles que estão em casa, que não puderam vir por qualquer razão ou motivo, aqueles que estão trabalhando, viajando, passeando, em trânsito, enfim. Eu gostaria de deixar aqui o nosso carinho. Você que pode compartilhar
o nosso culto desta noite, eu gostaria que você fizesse isso. Nós somos missionários e somos também evangelistas do século 21, e através de um toque na tela do nosso celular, nós partilhamos da palavra de Deus, que pode trazer vida aos corações. Pessoas que ouvem esta palavra, elas podem ser alcançadas pela graça e favor de Deus, e eu creio que milagres tremendos vão acontecer no nome de Jesus. Amém? Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu gostaria que você conhecesse, gostaria que você se inscrevesse, que deixasse um comentário e que também compartilhasse. Nós temos inúmeras palavras lá que vai tocar o teu coração. Eu, pessoalmente, recomendo que pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, você pare um pouquinho e ouça uma palavra que pode trazer paz, alegria, fé, prosperidade na tua vida e no teu coração. Amém? Você também pode recomendar esta palavra, você pode copiar o link e passar para alguém. Esta pessoa com certeza vai receber alguma coisa da parte do Senhor. Você que não conhece o nosso Facebook, Igreja da Fé Cristã, eu gostaria que você conhecesse também, em nome de Jesus. Ali nós temos um canal direto com você e você sabe de todas as novidades do nosso ministério. Também o nosso site, também o nosso Instagram, enfim, nós queremos que você possa, em nome de Jesus, ser abençoado com os recursos que nós dispomos neste tempo profético que vivemos, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Só quem está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, fica em pé só para eu conhecer. Primeira, segunda, terceira, essa eu conheço, a irmã querida do Rafa, que alegria. Muito bom. Tem mais alguém? Primeira, segunda, terceira? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida deles? Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe muito vocês. Nós temos nesta noite 2 bebês para apresentar. Eu vou chamar um de cada vez, tá bom? Eu gostaria de chamar primeiro o Arthur Pascoal de Oliveira Dutra. Por favor, os pais podem vir. Muito bom. É filho do Vitor Henrique Pascoal da Silva e Thalita de Oliveira Dutra. Ok, fiquem aqui, ótimo. Aí, que garoto bonito. Puxou o pai, né? Puxou o pai? Modesto esse pai, né? Mas os dois são bonitos, né? Então acredito que puxou um bocadinho de cada um. É ou não é? Eu espero que tenha puxado a beleza da esposa e não a teimosia do pai. Quem é mais teimoso? É o pai ou a mãe? O pai, né? Acertei. Vejo que tu és profeta. Muito bem. Eu gostaria de dizer para vocês que este momento é um momento muito especial. Eu sei que vocês estão começando a vida agora, pouca idade, mas eu acredito nos planos e nos propósitos de Deus para a nossa vida. Tem coisa que a gente recebe do céu como presente e a gente deve se alegrar, porque Deus é conosco e Ele nos abençoa. Esta criança linda é fruto de um relacionamento debaixo da bênção de Deus, e eu quero ministrar que o Senhor possa dar continuidade a tudo aquilo que Ele começou a fazer na vida de vocês. A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. E eu acredito que vocês ainda vão se assustar com os desafios da vida, a criação de um filho e coisas do tipo, mas a palavra tem resposta para tudo, e por outro lado, vocês podem contar sempre com o respaldo das pessoas que gostam de vocês, querem bem e amam, não é? O pai, a mãe, enfim, o pastor está aqui também à disposição. Esse momento é um momento muito especial, onde nós apresentamos o bebê para Jesus, para o Senhor. E quando nós fazemos isso, nós cremos que o céu responde de uma forma muito especial, porque nós, em gratidão e reconhecimento, estamos apresentando a Ele aquilo que Ele nos presenteou, aquilo que Ele nos entregou. E quando nós fazemos isso, isso vai trazer bênção, vai trazer caminhos abertos, vai trazer proteção, guarda, livramento, vai trazer sabedoria, discernimento, vai trazer muita coisa boa para a criança. Então eu gostaria que juntos nós pudéssemos orar e abençoar a Deus, abençoar a criança apresentando a Deus. Amém? Eu gostaria de ungir
Muito bem. Você vai dizer comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração. Por que é importante fazer essa oração? Note, nos dias de hoje, muitas vezes uma mãe tem a responsabilidade de cuidar da criança praticamente que sozinha. Quando não, o pai é presente em casa, mas é ausente ao mesmo tempo. Então é muito importante que o pai esteja presente, que não seja ausente, que aprenda a ter responsabilidade, encarar realmente os desafios para poder oferecer tudo de melhor para a esposa e para a criança, tá bom? Então você já vai entrar para o clube, já vai aprender o que é responsabilidade. Então nós vamos fazer uma oração juntos. Diga assim comigo: Deus, eu quero te apresentar eu quero te apresentar a minha a família e colocar diante de ti, e colocar diante de ti, neste momento, neste momento, o Arthur. o Arthur. Quero profetizar Como como pai e sacerdote do lar, e sacerdote do toda lar, sorte de bênçãos toda sorte de bênçãos sobre a vida dele. sobre a vida Que a dele. tua graça, Que a tua teu graça favor, e teu favor seja sobre a sua vida, seja sobre a em tua nome vida. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olhou meio torto para mim aqui. Tudo bem, Arthur? Vem um pouquinho com o pastor. Que bonito. Cheguei. Deixa eu... Oi. Vem pra cá. Pode ser. Vamos estender as mãos para cá. Mais um pouquinho para frente aqui, Dani. Isso. Sobe. Deus, nós te apresentamos a vida do Arthur e profetizamos sobre a vida dele toda sorte de bênçãos neste momento, que o teu propósito se cumpra, que ele seja profeta sobre a terra, que ele seja alguém na vida, dê muita saúde, protege, guarda e livra de toda malignidade, e faz dele, Senhor, uma grande bênção na vida de todos, em nome de Jesus, amém. Está apresentado ao Senhor, Arthur. Deus abençoe, fiquei muito feliz. Deus abençoe, muito feliz. Tirar uma foto aqui. Muito bem, agora eu gostaria de chamar o Lucas Salles Lopes. Ele é filho do Davi Aparecido Lopes e da Robeli Bezerra Salles Lopes. Membros da nossa igreja, amados, queridos, especiais. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Que alegria. Muito bom. Fiquem aqui. Oi. Tudo bem, Lucas? Muito bom. Eu sei o quanto esse casal sonhou com essa criança. E é um presente de Deus para a vida deles. Eu acredito que a dona Tânia ia se emocionar muito se ela estivesse aqui hoje. Mas eu creio que ela plantou muitas coisas boas no coração da Robeli como filha, na vida do David também como genro. E eu acredito que esse momento é ímpar, é especial. Porque nós passamos por muitas dores na vida, mas para compensar nós temos outras tantas alegrias. E o Lucas, ele é um presente de Deus para a nossa vida. E sinto muito fazer você chorar nesse momento, que é um momento de festa, um momento de alegria. Mas nós tínhamos um carinho todo especial pela mãe da Robeli.
Dona Tânia, eu chamava ela de Sebastiana e ela ficava muito brava, porque ela não gostava do seu próprio nome, né, Robeli? Então ela gostava de ser chamada pelo pseudônimo de Tânia, até aí tudo certo. Enfim, eu gostaria de agradecer muito a Adriele que está aqui, ao Mateus e a Roseli. São pessoas do círculo de amizade do David e da Robeli, pessoas assim especiais que eles querem bem e amam. E essas pessoas vão ser assim guardiãs de amor dessa criança. E eu acredito que Deus tem algo assim de muito especial para fazer na vida de vocês todos e principalmente na vida dele. David, você já sabe do protocolo, da formalidade. Eu sei que você é bom marido, eu sei que você é bom pai, mas vamos orar juntos. Então diga assim: eu declaro, diante de Deus, como sacerdote, conhecedor da palavra, que honrarei sempre a minha esposa, e declaro e declaro que vou cuidar do meu filho, o melhor do nosso filho, fruto do nosso amor. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez em nossa vida. E eu sei que muita coisa está por vir. Obrigado, Senhor, Porque tenho vencido os desafios e eu creio no teu propósito na vida do Lucas. Amém. Amém. Hoje em dia, amados, é muito importante criar um filho na presença de Deus, porque na verdade, hoje, se não houver esse freio, se não houver temor no coração, do jeito que a geração está, é só a misericórdia de Deus. Então, como é bom a gente ver, né, essas crianças sendo apresentadas ao Senhor, criadas nos caminhos de Deus. Eu me lembro do Mateus, quando chegou na igreja. Tinha quantos anos, Mateus? 12 anos, era um menino. Hoje está com quantos anos? Continua um menino com 25, né? Se casou com essa moça bonita, Adriele, e estão casados já há 3 anos? 2? 1 ano e meio? Meu Deus do céu. Está passando tudo tão rápido, né? Eu estou muito adiantado. Mas é bom assim, porque vocês vão curtir mais o amor de vocês, né? 1 ano e meio? Namorando 6 anos, né, e casados 1 ano e meio. Vai ver que eu me confundi nas contas. Deus abençoe muito. Vamos fazer uma oração aqui, abençoando o Lucas. É pesado, hein, menino? Cheguei. Pai, neste momento estenda as mãos para cá. Pai, neste momento eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a vida do Lucas. E declaro o teu propósito, o cumprimento da tua palavra. Eu creio, Senhor, que ele veio para cumprir algo que o Senhor tem em especial para a vida dele e para a vida dos seus. Usa, Senhor, como profeta nesta geração, levante ele com grande poder, protege, guarda e livra de toda malignidade, faz dele um instrumento nas tuas mãos, prospera a sua vida, e em nome de Jesus, Senhor, que ele seja muito abençoado para teu louvor, honra e glória, em nome de Jesus, amém. Deixa eu segurar ele aqui. Opa. Está diante do Senhor, está apresentado, Lucas. Certificado. Logo teremos ar-condicionado nessa igreja, amém? Estou orando para o Bibiano ficar milionário logo,
porque eu conheço o coração dele. Amém. Estou feliz de ver aqui o Cássio. Tudo bem, Carçudo? Que alegria. E de vê-los todos aqui, gente tão especial, que aprendemos a amar, não é? Quero agradecer muito ao Beto, sua esposa querida, que ofereceu para nós a piscina lá. Muito obrigado. Deixa eu compartilhar com vocês algo que aconteceu. Ia ser outra piscina, não deu certo, aí pegamos outra, 3.000 litros, retangular. Ela cedeu, inundou toda a igreja. Gente, foi um desafio a gente ficar nadando aqui. Ontem foi o dia do dilúvio aqui dentro. Sabe aquela música da Soraya? É chuva de bênção? Foi o que aconteceu aqui ontem. Mas, enfim, a gente aprende a vencer esses desafios. É por conta disso que o piso não está legal hoje, porque essa cera, ela não pode com a água. Aí o que aconteceu? Segunda, a gente vai ter que remover toda a cera, a gente vai ter que fazer todo o tratamento de novo, enfim. Mas eu quero agradecer muito aos irmãos que de pronto vieram, não é? Foi um exército ontem com os rodos, com os panos, com os baldes. Eu quero agradecer muito, mas teve a compensação depois, porque o operário é digno do seu salário, chegou a pizza. Foi uma bênção. Deus nos une em momentos como este também, né? Enfim, foi assim, um transtorno, não é? A nossa preocupação era com equipamento, com aparelhagem, mas graças a Deus, entre mortos e feridos, todos se salvaram. Por outro lado, eu gostaria de agradecer muito ao pessoal do som, que chegou mais cedo, que se organizaram, que puderam montar tudo, porque foi realmente um transtorno muito grande. O nosso desejo é de fazer uma piscina aqui do lado da quadra esportiva, para a gente fazer o batismo ali, não é? Termina o culto, a gente vai lá dar um tibum, quando estiver muito quente. Brincadeira. Tem gente que pensa que ser feliz é pecado. Diga aí, não é não. Amém? Glória a Deus. Eu estava pronto para ir na festinha de aniversário da Nicole. E foi muito legal, porque ofereceram um cachorro-quente da Bia, muito famoso em Bragança. Não é? Todo mundo gosta demais desse cachorro-quente. Cadê a Bia? Aí, a Bia está aqui. E infelizmente não deu para eu ir, né? Mas, enfim, a gente fica muito feliz. Alguém fez aniversário essa semana ou não? Alguém fez? Estou feliz de ver o Edson Prata ali, não é? Meio contundido, é por causa do jogo do Corinthians ou não? É, né? O Corinthians ganhou ou perdeu? Hã? 3-2? Ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Jesus da glória. Eu não sei porque que eu toco nesses assuntos, né? Porque a gente sabe que... Oi? Oi? Ah, é do Caleb, peraí, eu vou falar já, tá bom? Eu estou mandando 2 fotos para a mídia, para vocês colocarem aí, já que eu estou falando de legião, de malignidade, de... Brincadeira, não tem nada a ver não, é coisa boa. Mas eu não sei porquê, né, essa coisa de time, né, separa muitas pessoas, né? Ainda bem que lá no céu não tem esse negócio de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, né? A gente é do time de Jesus, não empata e nunca perde, aleluia. Dá para colocar aí? Deu? Beleza. Olha aí, ó. Foi festa e o tema era time, então tinha que ir com a camisa do time. Ela, como corintiana não liberta, olha o bolo que a Fá deu para ela.
Foi? Foi a Fá que deu? Foi? Foi a Bia? Ah, legal. Mas você é palmeirense, você gastou dinheiro no... Ah, tem uma mensagem boa ali, deixa eu ver aqui. Há 16 anos se estressando com o Corinthians. Oh, glória a Deus. Muito bom. Os corintianos se manifestem aí. Agora, sai deles em nome de Jesus. Brincadeira. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de dar uma palavra rápida sobre finanças. E eu gostaria de desmistificar, talvez, aquilo que você pense sobre finanças, quando uma palavra é dada na igreja. O propósito de uma igreja amadurecida em Deus jamais é de empobrecer o seu membro ou de explorar a fé de cada um. Quando nós tememos a Deus, nós queremos ver o nosso povo abençoado, crescendo em Deus, vitorioso, tendo grandes conquistas e colecionando muitas vitórias. Eu sei que existe o bom advogado, o mau advogado, o bom médico, o mau médico, o bom engenheiro, o mau engenheiro. Existe também o bom pastor e o mau pastor. Existe também a boa igreja e a má igreja. Eu, na verdade, no seminário que eu fiz com Deus, eu aprendi mais o que não fazer do que propriamente o que fazer. Então, nós estamos aqui sempre ministrando e desafiando o nosso povo para que possamos crescer em fé, conhecimento e graça, vivendo uma vida abundante debaixo da prosperidade do Senhor. Ser próspero em Deus não é pecado. Pecado é você não viver aquilo que Deus tem para a tua vida como promessa. Em Salmos 35, 27, na última parte, diz assim, que Deus, Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos, se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Eu gosto dessa tradução, quando diz que Deus se alegra com a prosperidade dos seus servos, dos seus filhos. Então note, Deus não se alegra com a minha pobreza, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E eu creio que quando você se senta aí e começa a ouvir que Deus pode te dar direcionamento, estratégia, sabedoria, para você desenvolver o seu negócio, o seu projeto de vida, entendendo que o dom para enriquecer vem de Deus, a palavra nos ensina isso. E a Bíblia diz que Deus dá e não acrescenta dores. Deus, Ele quer mudar a tua história. Eu sei que você chega aqui muitas vezes cheio de preocupações, ansiedade, insegurança, por conta de uma realidade que você não sabe como vencer. Mas, por outro lado, quando você aprende sobre a autoridade espiritual, quando você começa a praticar a palavra de Deus, você começa a crescer na sua fé, e você vai romper, e você vai viver, de repente, tudo aquilo que você não está vivendo, por conta de uma bênção que Deus coloca diante de você. E Deus quer estabelecer na sua vida algo que você nunca viveu. E depende de você se agarrar nessa promessa, porque muitas vezes é a nossa única alternativa, talvez a última alternativa. Eu quero falar com você que está vivendo bem, a vida está boa, mas nada está tão bem que não possa melhorar, amém? Por outro lado, nada está tão ruim que não possa piorar. Então, quando você começa a viver debaixo da bênção de Deus, você vai se apropriar da promessa e vai dizer, há esperança para mim. Eu posso crescer, eu posso ser diferente, eu posso romper, eu posso viver tudo o que eu não vivi até hoje. Quando você está debaixo da bênção de Deus, debaixo do guarda-chuva de Deus, debaixo da sua proteção, guarda, livramento, tudo aquilo que era malignidade, tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que era sentença na sua vida vai ser quebrada. Deus não quer que você ganhe para perder depois. Deus não quer que você seja envergonhado, exposto, humilhado. Deus quer que você seja exaltado e promovido como filho de Deus, em nome de Jesus. E existe um princípio na palavra de Deus, chamado lei da semeadura. O que significa? Quando você
planta, você vai colher. E isso funciona, por exemplo, no reino natural. Quando eu planto arroz, eu colho arroz. Quando eu planto feijão, colho feijão. Quando eu planto milho, eu colho milho. Então, cada semente, ela produz de acordo com a sua espécie. Do mesmo jeito, quando nós quebramos aquele sentimento de avareza dentro de nós e passamos a ser mais generosos, porque a Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. Então, Deus quer que você seja uma pessoa próspera, mas para você ser próspero, você precisa ser liberal, você precisa ser doador, você precisa ser abençoador. E Deus quer que você viva uma outra realidade. Então, está nas tuas mãos, você viver a bênção de Deus ou não viver aquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Nessa noite, nós desafiamos você a fazer uma oferta de amor, nesse dia tão especial, que pessoas vão se batizar, vão descer as águas. Por quê? Porque este trabalho de pregar o Evangelho, de evangelizar o mundo, é uma ordem imperativa dada por Jesus a todos os seus discípulos. E nós estamos aqui cumprindo essa ordenança. Nós estamos aqui com o objetivo de alcançar vidas, gente, almas, pessoas. Nós estamos aqui com o propósito de levar o Evangelho a outras pessoas. O nosso QR Code já está em tela, você pode fazer a sua oferta, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Você pode pedir um envelope, nós vamos entregar a você esse envelope. Você pode abrir o envelope e na aba do envelope colocar ali o seu pedido de oração. Escreva, ore pela minha empresa, ore pelos meus estudos, eu estou adoentado, eu preciso de cura para tal doença, eu gostaria que você orasse pelo meu filho, ele está envolvido com drogas, coloca o nome dele. Nós vamos estar orando por vocês. Eu sei que cada um aqui tem o seu dilema, cada um aqui tem as suas lutas, cada um aqui vive determinadas circunstâncias. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você aprender a honrar a Deus, você vai ser honrado nesta terra. Se você cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar da sua casa. Eu creio que Deus vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Separe o teu dízimo, separe a tua oferta, separe a tua semente, enquanto nós vamos cantar este cântico. E depois nós vamos entregar, só depois, vamos entregar o envelope da oferta da ceia, que vai acontecer semana que vem. Semana que vem nós teremos o Integrando, um café da manhã maravilhoso, depois eu falo mais sobre isso com vocês, onde nós recepcionamos os batizandos e também recepcionamos aqueles que estão chegando agora, que estão fazendo parte da igreja. É uma forma da gente integrá-los de uma forma formal, tá bom? Separa o teu melhor enquanto nós vamos entregar a Jesus a nossa oferta. Vamos cantar esse cântico. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. E eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Tantas coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós.
grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria? Amém. Levante o seu envelope para o alto. Diga assim: no ato de fé, neste momento eu levanto este envelope. Eu quero colocar diante de ti a minha vida financeira, econômica e material. Eu quero te apresentar, Senhor, as minhas necessidades, carências e precisões. Eu quero colocar diante de ti os meus projetos, os meus sonhos, os meus alvos, os meus objetivos, as minhas metas. Eu quero colocar diante de ti, Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado e transformado pelo teu poder. Me dá sabedoria, discernimento, estratégia, direcionamento, para que eu possa prosperar e que a minha prosperidade possa glorificar o teu santo nome. Que eu possa, Senhor, te devolver, te retribuir tudo aquilo que o Senhor coloca na minha vida como bênção e milagre, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda a malignidade que age na vida destas pessoas e profetizo que elas estão livres para viver tudo que o céu tem preparado para suas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a Ti os dízimos de hoje, as ofertas de hoje, cada semente. Obrigado porque o Senhor tem nos dado graça, temos enfrentado e vencido os desafios da nossa igreja. Obrigado porque dia a dia o Senhor está levantando novos dizimistas, ofertantes e pessoas que contribuem com o coração. Um coração liberal, um coração amoroso, um coração doador. Senhor, visita estas casas, estes lares, estas famílias. Leva cura, leva alegria, harmonia, livramento. Leva a tua bênção. Em nome de Jesus, nós apresentamos e abençoamos, Senhor, cada empresário, empreendedor, cada comerciante, negociante, profissional liberal, enfim, que a tua graça, que o teu favor, que a tua bênção esteja sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Queremos receber algo que venha de Ti diretamente, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Imagina Jesus vindo do céu com um propósito, enviado por Deus. Ele, como filho, conhecedor de toda a vontade do Pai, ele está na terra e ele não entende como que pessoas podiam escolher viver do seu jeito, fazendo as suas vontades, sendo que ele próprio tinha descido do céu, se despido de toda a sua glória, para poder revelar o amor de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Imagina só, você vai ter vida eterna quando você abre o coração para esta revelação. A palavra de Deus nos ensina em João, capítulo 14, versículo 6. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna se não for por mim. Aqui Jesus, ele não está dizendo, eu sou um caminho. Existem vários caminhos, eu sou um deles. Não, ele está dizendo, eu sou o caminho, o artigo definido, eu sou o único caminho, não tem outro além de mim. Ele está dizendo, eu sou a verdade, ele não está dizendo, eu sou uma verdade, existem muitas verdades, e vocês podem escolher qualquer uma delas. Não, ele está dizendo, só existe uma, artigo definido, a verdade. E ele encerra dizendo, eu sou a vida. Ele não está dizendo que existe uma vida que ele está apresentando e que outros também têm a mesma vida, no mesmo pé de igualdade para nos apresentar. Não, ele está dizendo que ele é a vida, a verdadeira vida, a vida legítima. E ele diz que é o caminho, é a verdade e a vida. Você precisa entender que nós não estamos falando de uma coisa, que nós estamos falando de uma pessoa. Jesus está dizendo que este caminho é Ele, Ele está dizendo que a verdade é Ele, está dizendo que a vida é Ele. Então, quando você recebe Jesus, você está recebendo caminho, verdade e vida. Muito bem, aqui Jesus então, ele olha para Jerusalém e ele se compadece, e ele fala, eu gostaria muito de poder trazer, como uma galinha traz os seus pintainhos, os seus pintinhos e põe debaixo das asas para cuidar. Mas não, aquele povo era um povo insensível, indiferente, era um povo frio, era um povo que vivia a religiosidade, a dureza da lei. Era um povo que não compreendeu o que Jesus, como Filho de Deus, do Deus eterno, do Deus único, veio fazer na terra. Então Jesus, ele era perseguido, ele era ameaçado, ele era injustiçado. E aqui o seu coração dele está se quebrantando por conta desta realidade. E do mesmo jeito que aconteceu lá atrás, também acontece em nossos dias. Não pense você que o Senhor não quer cuidar de você. A figura, a ilustração de uma galinha que coloca os pintinhos debaixo das asas, isso significa proteção, isso significa guarda, isso significa livramento. Eu confesso a vocês que um dia eu fiquei tocado quando eu estava assistindo algo na internet e de relance passou lá um vídeo onde uma galinha no meio da chuva estava tomando chuva, mas ela abriu as suas asas e os pintinhos se acomodaram confortavelmente debaixo das suas asas. Então é isso, exatamente isso que Jesus está falando, que Deus ele quer cuidar de você. Mas muitas vezes você diz, não, eu não quero ser cuidado por Deus, eu quero fazer do meu jeito, eu quero buscar a minha própria euforia, alegria, nas coisas que eu julgo que me trazem vida, mas na verdade trazem morte. A Bíblia diz assim que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte, e morte espiritual, separação definitiva de Deus, que é a segunda morte. O que é que nós precisamos compreender? Compreender que Deus é um Deus amoroso, que a partir do momento que Jesus vem, Jesus vive na terra como um de nós e morre a nossa morte, se entrega no nosso lugar porque a nossa dívida era impagável. Diga aí, a minha dívida era impagável. Não tinha como você pagar a sua dívida. A palavra diz assim que todos pecaram. E por conta do pecado, estavam separados de Deus. A palavra diz que
Não há um justo, nem um justo sequer. Então, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, tudo muda. Nós podemos desfrutar de uma vida que até então não existia. Quando ele brada naquela cruz, declarando: está consumado, nós entendemos que o propósito de Deus ali está se estabelecendo. E é por conta disso que depois de mais de 2000 anos, nós estamos reunidos aqui como igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui obedecendo ao ID, porque a palavra de Deus diz assim, preste atenção, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, toda criatura. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Eu cresci ouvindo que todo mundo era filho de Deus. Você já ouviu isso? Todos são filhos de Deus. Mas a grande verdade é que nós somos criaturas. Você se torna filho de Deus a partir do momento que você abre o coração para Jesus. Quando você recebe o sacrifício que Ele fez no Calvário para você. Olha o que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu preciso pregar o evangelho? Porque é somente através do evangelho que um coração pode se comover a ponto da pessoa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Aí você diz assim, mas eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo. Bem, mentir, eu minto de vez em quando. Uma mentira leve, uma mentira branca, eu não faço por mal, mas a Bíblia diz que a mentira é pecado, que o pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que aquele que ama e pratica mentira é réu do fogo do inferno. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, escutou bem? Bem, vamos voltar ao nosso ensino. Bem, é importante você compreender que eu não estou falando destes pecados. Porque na verdade estes pecados é só o fruto. Por exemplo, uma mangueira, ela produz mangas. Não é verdade? Uma goiabeira, ela produz goiabas. Uma bananeira produz, um pecadeiro produz pecado. Então, a nossa natureza caída, a nossa natureza de pecado, é que faz com que a gente esteja separado de Deus. E que a nossa comunhão esteja quebrada. Olha o que diz em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu vou voltar lá em Marcos capítulo 16, versículo 16. Lemos há pouco, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas agora diz assim: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Não diz quem não crer e não for batizado, porque quem não crer não se batiza. Mas qual é a representação do batismo? É morrer para o velho homem e ressuscitar em Cristo como nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem um cântico que a gente cantava lá atrás, que dizia assim, nova criatura, novo homem sou, as coisas velhas já não são, outra vez nasci, mais que vencedores, somos no Senhor, nova criatura, novo homem sou. Você precisa se tornar uma nova criatura. Você precisa compreender que Jesus desceu do céu e se tornou sacrifício em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Quando ele chega para João Batista, para se batizar no Rio Jordão, João Batista, seu primo, diz assim, não, eu não posso batizá-lo, porque ele sabia que Jesus não tinha pecado. Ele dizia, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia a proposta do céu. Mas Jesus olha para João Batista e diz assim: João, me batiza. E ele insistia: eu não sou digno de desatar, desamarrar os cadarços das suas sandálias, Jesus. E Jesus disse: convém que se faça assim. E Jesus Cristo, então, é batizado nas águas para nos dar o exemplo. Então, olhamos para Jesus, se Ele, como o nosso Cristo, como o nosso Jesus, se batizou, desceu as águas, nós compreendemos que também devemos obedecer. Eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Mateus 9:36, ou acompanhar no telão conosco. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. A Bíblia diz assim: obedecei aos vossos pastores. A Bíblia diz que os pastores hão de dar conta da vossa alma no grande dia do juízo. Você precisa de um pastor, porque na figura bíblica, ou falando literalmente a respeito da ovelha, a ovelha é um dos animais mais inocentes que pode existir. Facilmente um predador pode matar uma ovelha. Então a ovelha, ela precisa ser cuidada pelo seu pastor, por conta das ameaças, por conta de tudo aquilo que se levanta contra a sua vida. Para vocês terem uma ideia, até os olhos de uma ovelha enxerga a poucos metros. Ela não consegue olhar para longe e se prevenir do perigo. É por isso que existe o pastor. E nós devemos ser, olhando para a Bíblia, como Jesus. Ele fala em João 10, a respeito do bom pastor. Do bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que quer a lã, que quer a carne, que quer a gordura. O bom pastor é aquele que sofre na sua carne a dor da sua ovelha, que cuida da sua ovelha, que ama a sua ovelha, que pastoreia. Mas a Bíblia diz também que o pastor, ele deve pastorear sem gemer. Tem alguns irmãos que infelizmente fazem o seu pastor gemer. Glória a Deus, porque na igreja eu tenho mais gente que me dá alegria do que me faz gemer, amém? Diga, eu sou uma bênção. E diga aí, vou melhorar cada vez mais. Orem pelo seu pastor, e se relacionem com o seu pastor, tenham contato com o seu pastor, estreite a amizade com o seu pastor. Porque ser pastor não é subir no altar e pregar uma palavra. Ser pastor é realmente amar você, conhecer você pelo nome. É saber daquilo que você tem enfrentado, para o pastor, como líder e pai espiritual, também estar intercedendo pela sua vida. Esse é o papel do pastor. Amém? Agora, depois vocês vão fazer um curso, depois do batismo, não é? Para entender o que é a membresia, como é que funciona, entender a visão da igreja, e ir se integrando, tá bom? Para encerrar, eu gostaria de falar a respeito do texto, que está em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 em diante. São apenas 3 versículos, eu já fiz menção de alguns deles. Mas diz assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo julgados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz, porque o Emílio conseguiu vir. Meu coração estava ansioso ali aguardando você. Eu sei que você não estava bem, mas que alegria poder estar aqui com você hoje.
tá bom? Vamos ficar em pé todos os batizandos, só os batizandos, por favor. O Ministério de Música pode vir para cá. Eu gostaria que todos vocês pudessem, neste momento, fazer uma oração comigo, tá bem? Consegue? Então vamos lá. Diga assim comigo: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de dar apenas 1 minuto para que vocês pudessem orar, fazer uma oração, conversar com Deus, compartilhar com Ele desta alegria que vocês estão sentindo hoje, de poder descer as águas e de se batizar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, finda esta oração, eu gostaria de chamá-los para ficar aqui no altar, para a gente tirar uma foto para guardar de lembrança, lembrando que nós também vamos tirar uma foto no tanque, tá certo? Então, eu gostaria de chamar, e vocês vão se posicionando em cima primeiro, por conta da altura. Então, não vou chamar na ordem alfabética, tá bem? Primeiro, o Hamilton Silvio Ferreira, depois a Ana Clara vai se posicionando do lado dele, o Dirceu Pires, Elizabeth Simão Oliveira, Emílio Silva Damasceno, é Damasceno ou Damascena? Damascena? Opa, peraí. Muito bem. Rossane Márcia Salvador e Stephanie Caroline Biamino. Eu quero aqui agradecer muito ao Pai, que eu amo demais, por conta de me dar este privilégio de poder batizar sua filha no dia de hoje. Eu sei que é a sua maior joia, a sua maior preciosidade. Então, para você confiar a minha pessoa, eu me sinto muito honrado. Obrigado por esse privilégio. Muito bem. Agora, a Lauane fica embaixo, está na fileira de baixo, a Lauane Vitória da Silva Galvão, Liedson de Moraes, a Maria Eduarda Rosas Forte Godoy, o Miguel Bernardo de Souza Oliveira, Pietra Alves Oliveira, Yasmin Fábrica. Oi? Faltou a Rose. Por favor, Rose. A Rose não pode faltar. Joia rara, querida, especial. O Everaldo pode vir tirar uma foto comigo aqui também? Nós vamos entrar juntos no batistério. Então, eu fico do lado do Emílio. Eu acho que ele dá para ficar aqui do meu lado também. Vem cá, Everaldo. Quer... Deu aí? Eu vou descer aqui também. Pronto. Deu? Deu, tia? Deu? Deu, Creuza? Tá bom. Agora é o seguinte, agora vocês vão lá para trás do altar e nós vamos coordenar para entrar um a um, tá bem? Então vocês podem
descer direitinho por aí. Há 4 coisas. Há 4 coisas que tu precisa saber. 4 coisas a que Deus quer lhe dizer. 4 coisas que tu precisa saber. 4 coisas a que Deus quer lhe dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Que tu precisa saber. 4 coisas a que Deus quer lhe dizer. Há 4 coisas que tu precisa saber. 4 coisas a que Deus quer lhe dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu preciso que algumas pessoas possam preencher esses lugares vazios aqui para sair bonito na foto, tá? Coordena para nós aí. Aí a gente vai tirar as fotos daqui, ó, para ficar bonito, né? Dá para... Espera aí, dá para ser? Dá, Mi? Acho melhor daqui, né? Pode. Ó, ela falou que dá para ser dali mesmo. Então, ótimo.
batizar a Adriele já. Pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a boca tem que se entregar. Se a princesa olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim.
pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que entrar. Se alegre no Senhor. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. A todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão te encontrar, Jesus. No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. E se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. E a todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
batizandos, tira foto. O culto finalizamos por aqui com muita festa, mas vocês já podem aqui abraçar os batizandos e celebrar junto com eles, amém? Que Deus abençoe vocês, até a próxima semana. Glória a Deus.